Olá, pessoal, bom dia a todos, meus queridos alunos da nossa disciplina de Anatomia Veterinária e também os alunos que acompanham e assistem as minhas aulas aqui no YouTube. Pessoal, hoje nós vamos para a nossa última aula dentro da nossa disciplina, no qual a gente vai estar conversando sobre o quadril e também sobre os membros pélvicos. Pessoal, os membros pélvicos, eles possuem vários ossos, que vão desde os ossos do quadril até as falanges. Então, os ossos do quadril, eles são divididos basicamente em três. Nós vamos ter o ilho, o isquio e o pubis, o osso do fêmur, o osso tíbia e fíbula, o osso patela, que vai proteger a articulação do joelho, os ossos do tarso, que vai formar o tornozelo do animal, o metatarso, os ossos das falanges proximal, medial e distal, e os ossos sesamoides proximais e distais. Então, essas duas figuras, pessoal, mostram aí uma certa diferença entre tamanho, diâmetro do osso, em relação ao bovino, nessa figura à esquerda, e o osso do cão na figura à direita. Então, como eu tinha falado, né? O osso do ilho, isquio e pubis faz parte dos ossos do quadril. E aí nós vamos ter patela, o fêmur, vamos ter a tíbia e fíbula, os metatarsos, metatarsos, né? Os tarsos e as falanges, ok? Então, a gente encontra tanto nos grandes animais, quanto também nos pequenos animais, né? Cão e gato, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala de membros pélvicos, a gente fala de 4 segmentos principais. Então, nós vamos ter o cíngulo pélvico. O cíngulo pélvico, ele faz parte da junção, principalmente dos ossos da pelve, porque é justamente o ilho, o isquio e o pubis, né? Essas 3 estruturas ósseas, que elas vão se interligar para realizar o movimento de locomoção do animal. Então, todos esses ossos, né, esses 3 que eu falei, eles vão constituir o cíngulo pélvico. E aí nós temos a coxa, a perna e o pé, que é as patas do animal. Então, dentro do membro pélvico, nós temos a coxa, e aí na coxa faz parte não somente o fêmur, né, mas faz parte também a ligação do ilho, isquio e pubis, porque é justamente a pelve, né, que está interligando aí a região da coxa. Então, o osso do ilho, pessoal, é o maior e mais cranial dos 3 ossos. O osso pubis, ele é o menor em tamanho dos 3 ossos. E nós temos a sínfise púbica, que é a sínfise isquiática, que vai formar a sínfise pélvica. Então, aqui nós temos o membro pélvico, o osso coxal, também chamado de ossos do quadril do equino, vista dorsal. E aí nós temos diversos acidentes ósseos, tá? Nós vamos ter, por exemplo, aqui a tuberosidade coxal, nessa região, tá? Vamos ter uma crista ilíaca, certo? Nós vamos ter uma tuberosidade sacral, nessa região aqui. O osso do ilho, que eu falei para vocês, né? Que é um dos maiores ossos em tamanho. Vamos ter uma incisura isquiática maior. Nós vamos ter um acetábulo. O que é o acetábulo? Aqui a gente vai ter o osso do quadril, que vai se articular com a cabeça do fêmur. Lembram disso? Aqui tem articulação também. E aí nós vamos ter o osso do isquio, o arco isquiático, tuberosidade isquiática, porque eu ainda estou falando de osso do isquio, né? Estou falando de sínfise púbica. Sínfise púbica é o que, professora? É uma articulação que vai trazer a movimentação do quadril, né? Porque o filhote ele passa dentro do quadril, então precisa alargar esse espaço, essa articulação ela precisa funcionar nas fêmeas principalmente.
Isso não quer dizer que os machos não tenham, porque os machos têm também a sínfise púbica, tem também essa articulação. Porém, ela não é muito desenvolvida quanto é na fêmea, né? Quando a fêmea ela fica grávida, ok? E aí nós temos esses buracos que dentro da anatomia a gente chama de forame obturado. E temos aqui o isquio também, que formando aqui a espinha isquiática, tá certo? Espinha isquiática. Então, ainda falando sobre o osso coxal do equino, o osso do quadril, vista ventral, e aí nós temos aqui o forame obturado, que é justamente essa região que eu falei aqui para vocês, ó, essa aberturazinha, tuberosidade isquiática, o arco isquiático, o isquio, a incisura isquiática menor, porque eu vou ter uma maior nessa outra região aqui mais proximal. Eu vou ter a região do pubis, certo? Por isso que a gente fala de sínfise púbica, né? Porque vai envolver aqui essa região. Faceta articular, tuberosidade coxal, crista ilíaca, tuberosidade sacral é a distância entre os ossos do esquerdo e do direito. E aqui eu tenho o osso ilíaco ou osso ilho. E o acetábulo, né, como eu tinha explicado para vocês, aqui dá para ver bem nitidamente que aqui vai se encaixar o quê? Os ossos da perna, que é o fêmur, a cabeça do fêmur se articula com o acetábulo do osso do quadril. Aqui nós temos também o osso do quadril do bovino na vista ventral, praticamente, gente, quase todos os mesmos acidentes ósseos, ó, se a gente for ver, né? Tuberosidade isquiática ela é um pouquinho mais desenvolvida do que no equino, se a gente for comparar. O forame obturado ele é muito maior em diâmetro no bovino do que no equino, olha só o tamanho dele, né? E nós temos aqui o acetábulo com a mesma função de encaixar aqui a cabeça do fêmur, realizando o movimento de locomoção. Tuberosidade coxal, a crista ilíaca, o osso do ilho, tuberosidade sacral também. E a sínfise púbica, ok? Então, aqui nós temos o do cão, certo? Vocês estão percebendo que o do cão é um pouquinho mais achatado, né? Caldo dorsal. E aí nós temos aqui a região do ilho, certo? O osso do sacro, né? O osso do sacro, gente, ele fica justamente trazendo essa conexão entre os ossos do ilho, esquerdo e direito. Olha só a conexão aqui que ele faz, ó, com essas articulações, né? Que tem. Então, o osso do sacro, ele faz parte do membro pélvico, faz parte também da coluna vertebral, é a parte mais final da coluna. Então, aqui para vocês estão vendo, ó, depois do osso sacral, nós temos o cóccix, que são as vértebras coccígeas, ok? E aí nós temos também forame obturado dos dois lados, sínfise púbica também do mesmo jeito, né? Nós vamos ter o acetábulo, que vai se encaixar também a cabeça do fêmur. Então, são os mesmos acidentes ósseos. Lembrando que o nome dessa articulaçãozinha aqui, gente, ó, que eu esqueci de falar, é a articulação sacroilíaca, certo? Então, aqui eu tenho ainda o cão na vista crânio-ventral. E aí eu vou ver também o osso do ilho, certo? Vou ver a articulação sacroilíaca na outra vista, né? Nessa que eu tô vendo. Vou ter lá atrás, eu vou ter as vértebras coccígeas, que é a parte final da coluna. Também vou estar vendo aqui sínfise púbica, forame obturado. Então, toda essa região também, e o acetábulo, né? Uma das regiões principais aí para se encaixar a cabeça do fêmur, que no qual tem muito desgaste, né, gente? Principalmente no cão, tá? A gente tem que identificar aquela doença de displasia coxo-femoral. Depois vocês pesquisem no Google sobre ela. Então, aqui a gente tem a região pélvica do gato, que é uma radiografia do gato. Como vocês estão vendo, ele é mais achatado, é como se o osso fosse mais esticado, certo? Olha só a diferença pro cão, né? Como é diferente. E aí são os mesmos nomes de acidente ósseo. Olha aqui, mostrando aqui para vocês a cabeça do fêmur.
se encaixando justamente na região do acetábulo, né, do osso do quadril, certo? Fazendo um movimento de locomoção desse animal. E aí nós vamos ter a região do pubis, que é o osso também, e a região do isquio, que também é outro osso. E aí, pessoal, nós temos que osso aqui? Nós temos o fêmur, certo? O fêmur, ele é um dos maiores ossos em tamanho, em comprimento, que a gente encontra aí nos membros pélvicos e também nos membros torácicos. Então, é como se fosse o maior osso do corpo, tá? Ele é longo. Ele tem duas extremidades, tanto a extremidade proximal, que vai se articular a cabeça do fêmur com o acetábulo, né, que eu mostrei a vocês, e na parte mais distal, que vai se articular aí com a tíbia e com a fíbula na região da perna. E lembrando, gente, que esses ossos, se a gente for comparar aí equino, bovino, cão e gato, o equino e o bovino, ele tem os ossos bem mais longos, bem mais compridos do que cão e gato. O fêmur, ele é mais largo, mais comprido, o crânio caudal, né? Um corpo mais cilíndrico. Isso aqui a gente tem essas características no bovino e no equino. Pessoal, nós temos aqui o fêmur do bovino, vista caudal. Então, nós temos alguns acidentes ósseos, né? Bem parecidos aí com o ser humano. Então, nós temos aqui, ó, trochanté maior, certo? O trochanté maior, gente, ele vai se estender até o trochanté menor. O menor, ele é bem pequenininho, quase não dá para ver, certo? Vamos ter a fossa trochantérica, a cabeça do fêmur, crista intertrochantérica, certo? Fossa supracondilar, côndilo lateral, fossa intercondilar, côndilo medial e o epicôndilo medial. Então, nós temos aqui o fêmur do bovino, vista cranial. Nós conseguimos visualizar melhor o trochanté maior, certo? Que é acidente ósseo. A cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o corpo do fêmur, a extremidade distal, né? Que é essa parte mais longe do crânio, e a tróclea. Ainda falando do fêmur do bovino, vista caldo medial, nós vamos ter, ó, trochanté maior, tá bem visível aqui, ó, fossa trochantérica, crista intertrochantérica, trochanté menor, e vamos ter a fóvea da cabeça do fêmur, essa aberturazinha, ó, porque toda essa região aqui é a cabeça do fêmur. Pessoal, fêmur esquerdo do bovino, vista caudal, certo? Qual é a diferença? Do equino, certo? Do equino, pessoal, o trochanté maior, ele é muito mais desenvolvido que no bovino, certo? Então, olha só, mostrando aqui para vocês. Olha só como ele é bem maior, bem mais desenvolvido, certo? É o único que vai possuir o terceiro trochanté, voltado sempre lateralmente. Então, temos aqui, ó, terceiro trochanté, que faz parte do fêmur do equino. Então, qual é a diferença do bovino para o equino? É que o equino tem um trochanté maior bem desenvolvido e temos a presença do terceiro trochanté no equino. Mas são os mesmos acidentes ósseos. Ó. Se a gente for ver, a gente tem o trochanté menor aqui também, o colo do fêmur, a cabeça do fêmur, a fóvea mais em cima, fossa trochantérica, fossa supracondilar. Nós temos os côndilos, né? Então, nessa vista caudal, a gente consegue ver o côndilo lateral, o côndilo medial. Medial por quê? Porque está mais voltado para a linha mediana do corpo. O epicôndilo medial, que é essa pontinha também aqui do osso. E no meio nós temos a fossa intercondilar. Aqui nós já temos o fêmur dos pequenos animais, no caso do cão. E aí nós vamos ter, por exemplo, o trochanté maior, certo? São os mesmos acidentes ósseos. Cabeça do fêmur, colo do fêmur, corpo do fêmur.
Na vista caudal, o que a gente vai ter? O trocanté maior também aqui, ó. Cabeça do fêmur, certo? A fóvea, o colo. Já aí a gente já consegue ver nessa vista, ó, o trocanté menor, bem aqui, ó. Certo? Então, já na extremidade distal do fêmur esquerdo do bovino, a gente tem o quê? Uma fossa suprapatelar, epicôndilo medial, ó, o lateral é esse aqui, ó, lateral, epicôndilo medial, ele não é muito desenvolvido, certo? Como nas outras espécies. E aí nós temos, por exemplo, a tróclea do fêmur, ok? Então, pessoal, nessa foto temos o fêmur do cão. Lembrando, gente, que o cão ele não possui o terceiro trocanté, né? Como a gente já conversou. O fêmur do cão ele é bem mais desenvolvido do que nas outras espécies, né? Nesse sentido, anatomicamente. E aí nós vamos ter a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o trocanté maior, né, o corpo do fêmur, o epicôndilo lateral, né? A gente vai ter a tróclea do fêmur. Nós vamos ter o epicôndilo medial, ok? E na outra vista a gente consegue ver os côndilos, certo? E aí nós temos o côndilo medial, número 7, e o número 6 é o côndilo lateral, na outra vista, tá bom? E aí a gente consegue ver também, gente, a cabeça do fêmur, como eu tinha explicado, né? O colo, ó, mais embaixo, e o trocanté maior mais desenvolvido, ó, certo? Lembrando que no cão não tem o terceiro trocanté. E aí nós temos os membros pélvicos, que é o osso da coxa, tá? No osso da coxa, gente, a gente tem uma patela. A patela, ele é um osso curto, sesamoide, de acordo com a sua classificação, e ele vai se articular com a tróclea. O que é a tróclea? É o acidente ósseo que fica na extremidade distal do fêmur, certo? Por que serve isso? O que é a patela? Gente, a patela é uma espécie de proteção do joelho. Então, pessoal, a patela ela fica realmente na frente do joelho, esse pequeno osso. Ela é responsável também por conectar os músculos do quadril com o da coxa e a perna. E aí, como eu tinha falado, né, a função principal é de proteger essa região anterior de articulação do joelho e, além disso, vai facilitar a extensão do joelho, certo? Principalmente quando ocorre a movimentação do animal. Então, quando o animal, por exemplo, ele dobra, ele estica o joelho, a patela ela desliza para cima e para baixo, certo? Facilitando aí a realização do movimento. Lembrando também que o joelho ele vai ter um líquido, né? Líquido sinovial, líquido de proteção, que também a gente vai ter algumas células de defesa contra as infecções. Então, nessa figura é mostrando para vocês a patela direita do equino, vista cranial, que é que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter a base, certo? Mais embaixo, nós vamos ter o ápice, que é o vértice, né? Que é o ápice, certo? E aí, pessoal, nós temos uma área de inserção de ligamento nessa área aqui do meio, o ângulo lateral, borda lateral, ângulo medial e borda medial. O ápice ele vai possuir uma ponta mais rombuda, ó. Olha só, não é muito pontudo, né? É mais rombo. E aí, pessoal, nós temos os ossos da perna, que nós temos basicamente dois ossos que se interligam, que é a tíbia e a fíbula. Lembrando que a tíbia ele é um osso longo, grande e prismático, tem uma largura bem maior, né? Um diâmetro maior do que a fíbula, tá? Quase o mesmo comprimento do fêmur, mas o fêmur ainda se torna o osso maior em comprimento. Lembrando que a tíbia, pessoal, é aquele osso que vai suportar praticamente também o peso do animal, certo? E ele vai se articular distalmente com a região do talos, que faz parte do osso do tarso,
certo? E vai se articular proximalmente com o fêmur, tá certo? E aí, pessoal, do lado da tíbia, nós temos um osso mais fino, mais frágil, que pode ocorrer muito mais trauma nessa região, que é a fíbula. A fíbula, ela é um pouco torcida, certo? Esse osso, mais alargado nas extremidades. E a gente vai perceber que na extremidade proximal ele é um pouco mais achatado e vai se articular com o côndilo lateral da tíbia, certo? A extremidade distal é mais espessa e vai formar uma região lá, um acidente ósseo chamado de maléolo lateral. E aí, pessoal, é como eu tinha falado, a fíbula é mais fina, né? Um osso bem mais frágil. E entre esses dois ossos, entre a fíbula e a tíbia, nós temos um espaço, que são articulações também, que é o espaço interósseo. Então, aqui eu tenho tíbia e fíbula, bem característico, só a gente olhar o tamanho do osso, ó, a gente sabe logo que esse aqui é a tíbia, e esse osso mais fino é a fíbula. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um diâmetro bem maior ó, na tíbia, certo? A gente vai ter esse espaço, ó, espaço interósseo entre os dois ossos. Aqui a gente tem articulação. A gente vai ter a cabeça da fíbula, certo? A gente vai ter dois côndilos. Quando a gente fala de tíbia, a gente vai ter o côndilo medial e o côndilo lateral, certo? E a gente vai ter essa parte desse osso mais levantado aqui, ó, que são as eminências intercondilar, certo? Essa figura representa a extremidade proximal da tíbia e fíbula direitas, né? Vista caudal e vista crânio lateral. Aqui eu tenho, gente, a extremidade distal da tíbia e da fíbula também direitas do cão. E aí eu consigo visualizar alguns acidentes ósseos, né? Eu consigo ver ó, o maléolo lateral. Maléolo fica onde, professora? Na fíbula, certo? Maléolo medial na tíbia, certo? E aí a gente consegue perceber, ó, maléolo medial também nós vamos ter na tíbia. E nós temos uma região chamada de cóclea, que é essa outra região aqui do osso, acidente ósseo também. E aí, como eu tinha explicado para vocês, né? Ó, a fíbula, esse osso aqui mais fino, do lado a gente tem a tíbia, certo? A tuberosidade da tíbia, olha só, essa região mais proximal, né? E aí nós vamos ter o que mais? O corpo da tíbia e o maléolo lateral. Olha só, o maléolo lateral bem aqui. Pessoal, a tíbia do gato é bem mais fina do que o do cão, certo? Bem mais frágil também, mas são os mesmos acidentes ósseos. Então, a gente vai ter côndilo lateral, côndilo medial, a eminência intercondilar, porque fica entre os côndilos. A gente vai ter a cóclea, certo? E do lado, a gente tem o maléolo medial. Então, aqui a gente tem tíbia e fíbula esquerda, vista caudal do equino. São os mesmos acidentes ósseos também que eu estou falando para vocês, ó, maléolo lateral, do outro lado o maléolo medial, porque está mais voltado para a linha mediana. Nós vamos ter o côndilo medial também, a iminência intercondilar, côndilo lateral, extremidade proximal da fíbula, ó, fíbula, esse osso bem mais fino. Olha só a diferença, gente, de diâmetro do equino. Olha só como a tíbia ela consegue realmente aguentar todo o peso do animal. Olha só o diâmetro como é bem maior, tá? E olha só como a tíbia, gente, ela não chega na parte mais distal até o maléolo lateral. Ela não chega. Ela para aqui no corpo, ó, da tíbia. Olha só essa região aqui, ó, extremidade distal da fíbula. Então, isso já é uma diferença para o cão e gato, né? Quando a gente fala aí de equino. Então, vista cranial, tíbia e fíbula esquerda do equino, também do mesmo jeito, são os mesmos acidentes ósseos, certo? Aí, no caso da fíbula, a gente já consegue ver aqui melhor a extremidade proximal e a extremidade distal, que termina justamente ao lado do corpo da tíbia,
certo? O corpo da tíbia fica aqui. Então, falando também de membros pélvicos, né, ainda sobre esse assunto, nós temos aí o pé. O pé, gente, é a pata nos animais, né? Então, nós temos aí o tarso, que é a região do tornozelo, a frente do pé, que é o metatarso, e os dedos, que são as falanges. Então, nós vamos ter nessa figura o equino, tarso direito, vista plantar. Então, a gente está falando aí de membro pélvico, né? A gente está falando desse osso aqui, ó, chamado de tarso fibular, certo? Olha só o nome do osso, né? Tarso tibial, certo? Nós vamos ter o primeiro e o segundo tarsiano nessa região, o primeiro e segundo tarso, o terceiro tarso e o quarto tarso. Nós vamos ter que essa região, né, do terceiro tarso e do quarto tarso, eles vão se ligar aos próximos ossos do metatarso, ok? Então, olha só a fusão do primeiro e segundo tarsos, né? Então, a gente vê que eles são fusionados, seja uma diferença do equino também para as outras espécies. Então, pessoal, mostrando aqui bem destacado para vocês, que eu acredito que fica mais fácil entender, é mostrar aqui a região do calcâneo, do tarso, do equino. Todo esse osso aqui é o calcâneo. Do lado do calcâneo eu tenho quem? Eu tenho o talos, certo? O talos é esse aqui. Nós vamos ter o osso central do tarso, certo? Nós vamos ter o osso tarsal número 1, que é esse bem pequenininho aqui, ó. E do lado dele, fundido, nós temos o 2. Então, 1 e 2 formam um único osso. Do outro lado, eu tenho quem? Eu tenho o terceiro tarso e do outro lado, eu tenho o quarto tarso. Todos vão se articular, toda essa região aqui do tornozelo vai se articular com os ossos metatarsianos. E aí, pessoal, nós temos o tarso do bovino, vista dorsal, o que a gente está percebendo como diferença para as outras espécies. Começamos aqui pelo calcâneo, certo? Olha só como esse calcâneo do bovino, ele é muito mais estreito, muito mais longo do que no equino, do que cão e gato, certo? E aí nós temos a tróclea, ela é bem destacada, olha só como a tróclea ela é bem destacada, tróclea proximal do talos, né? E aí nós temos, por exemplo, o outro osso, que é o centro quarto, nome desse osso, no bovino. Olha só como muda a nomenclatura para o cão e gato, né? E aí nós temos o segundo e terceiro tarsos fundidos. Então, o bovino ele vai ter no total 5 ossos do tarso, porém, a gente tem um osso central, que é o centro quarto, certo? Mais o quarto metatarso fundidos, então o centro quarto mais o quarto tarso fundidos, e o segundo e o terceiro também fundidos, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Então, aqui nós temos membro pélvico, tarso esquerdo bovino vista medial, olha só o tarso tibial, certo? Nessa região. O centro do tarso e o quarto tarso fundidos, ok? Fundidos. Nós temos o segundo e terceiro tarso fundido também. E nós temos o primeiro tarso aqui na lateral. Que vai se articular com quem, professora? Vai se articular com os ossos do metatarso. Então, gente, o tarso do cão, nós temos quem? Nós temos aqui o calcâneo, também o mesmo nome, né, das outras espécies. Além do calcâneo, nós temos quem? Nós temos o osso társico de número 4, que é esse número 2 aqui, ó, certo? Osso central do tarso, que é esse outro, e o osso társico de número 3. E aí, pessoal, a gente tem agora aqui o tarso do cão, né? O tarso do cão a gente tem no total 7 ossos, no qual a gente vai ter o talos bem aqui, ó. Olha só o talos, certo? Do lado do talos a gente tem quem? A gente tem o calcâneo.
Abaixo do calcâneo, a gente vai ter o quarto tarso, quarto. Ao lado do quarto, a gente tem o terceiro. Ao lado do terceiro, o segundo tarso. E depois o primeiro tarso, certo? Olha só como ele é diferente do cão. Porque o primeiro e o segundo tarso, eles são separados. São ossos separados, tá bom? E acima deles eu tenho quem? Tem o osso central do tarso. Então, toda essa região é uma região que vai envolver o tornozelo do animal, que vai se articular justamente com quem? Com os metacarpos. Então, essa figura é o tarso comparando entre as espécies, os mamíferos domésticos, né? Comparando aí cão, suíno, bovino e equino. Então, olha só a diferença, né, do tarso de cada um, de tamanho, de estrutura, tá? Olha só, por exemplo, a diferença do equino. Olha só o equino, que ele vai ter o primeiro e o segundo tarso fundidos, ó. Olha só aqui, ó, fundidos, certo? Olha, voltando aqui para o cão, olha aqui o primeiro e o segundo separados, ó, formando ossos diferentes, certo? Então, isso aí já é uma grande diferença, tá? No bovino, eu vou ter quem? Eu vou ter o segundo e o terceiro fundido. Olha aí, diferente do equino, que é diferente do cão, tá? No suíno, eu vou ter todos separados. Todos bem bonitinhos, separados, igual aí o do cão, certo? Porém, no bovino e no equino, a gente tem um calcânio bem maior, bem mais resistente, né, de tamanho, que é uma diferença entre as espécies também. E aí, pessoal, nós temos no pé os metatarsianos, né? A gente falou que na mão a gente tem os metacarpianos e no pé são os metatarsianos, que vai variar de acordo com a espécie. Então, a gente vai ter no ruminante 2, equino 3, carnívoro 5, né? Que é o cão e gato. Suínos a gente vai ter 4. Essa numeração é o total de ossos, tá? Em relação ao metatarso. Então, aqui a gente tem no equino vista plantar, porque eu estou falando de membro pélvico, né? Se eu falasse de membro torácico, eu ia chamar de região palmar, tá? Então, a gente tem que ter essa diferença, tá certo? E a gente tem os metatarsianos direitos. Então, a gente vai ter quem? A gente vai ter 3 ossos metatarsianos no equino, tá? O grande metatarsiano, o maior de todos, gente, no caso que a gente considera, é o terceiro, certo? O terceiro metatarsiano porque é o que vai aguentar realmente o impacto desse animal durante a locomoção. E aí a gente vai ter quem? A gente vai ter apenas o segundo e o quarto presente. Olha só, o segundo aqui na lateral e do outro lado nós temos o quarto. E o terceiro no meio, ok? Então, lembrando que no equino, a gente não tem o primeiro nem o quinto metatarso. Eles são ausentes, diferente do cão que já tem. Então, aqui no bovino, a gente vê os acidentes ósseos dos metatarsos, né? A gente tem aqui uma região chamada de base, canal proximal do metatarso, o corpo, sulco longitudinal, dorsal, a cabeça, o canal distal do metatarso. Metatarsianos dos bovinos, vista dorsal, a gente vai ter o sulco longitudinal dorsal, canal distal do metatarso, olha só esse buraquinho aqui, né? E aí vamos ter as trócleas, certo? E um espaço entre as trócleas, que a gente chama de incisura intertroclear. Então, pessoal, nós temos o cão. Lembrando que o cão, eles têm os metatarsos, que são numerados do 1 ao 5, tá? Então, nós vamos ter os principais, quem são? O terceiro e o segundo, porque eles são os metatarsos mais compridos, ó, que vão se ligar às falanges que tocam ao solo, certo? Vamos ter na lateral o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. O quinto metatarso, gente, ele fica mais aqui em cima, escondidinho, que é justamente o metatarso que não encosta ao solo. Ele fica tipo suspenso.
E aí nós temos o dígito, que é o pé desse animal, que são as falanges, né? Proximal, medial ou distal. E aí quando a gente fala também de membro pélvico, gente, é muito parecido com o membro torácico no equino, né? Na vista lateral. Que no caso a gente vai ver também a falange proximal, ó, do mesmo jeito, falange medial e a falange distal, certo? Na falange distal, a gente tem esse osso sesamoides, osso navicular, ok? E aí, desse outro lado, a gente tem o osso sesamoide proximal. Então, só relembrando aqui para vocês que a gente viu lá nos membros torácicos, que o animal ele vai ter a ranilha, ele vai ter a barra, a parede ou muralha do casco. Isso aqui não é equino, tá? Que eu tô falando. A linha branca e a região da sola, que é a mais sensível, né? Mais vulnerável a possíveis traumas, infecções, certo? Então, ainda sobre os membros pélvicos, as falanges do bovino na vista dorsal. O que a gente vai ter aí como falange? A gente vai ter a falange proximal, a medial e a falange distal, certo? E nas falanges do bovino, na vista plantar, tá? Cuidado só para vocês terem a diferença de falar de membro pélvico, vista plantar. Membro torácico é vista palmar, certo? Não é a mesma coisa, são nomenclaturas diferentes. Então, na vista plantar, na sola mesmo, né, do pé desse animal, da pata traseira, que é o membro pélvico, nós temos os ossos sesamoides. Olha eles aqui, todos aqui juntinhos, ó, certo? Que vão ajudando aí nessas articulações, ligamentos, tem os tendões. E aí nós temos a falange proximal, medial e a distal também do mesmo jeito. E temos esses de cima, gente, são os sesamoides proximais. Esse aqui de baixo é o sesamoide distal, certo? Que temos aí nos dois lados. Então, aí no gato também do mesmo jeito. Nós temos a falange proximal, medial e distal. Mesma coisa aí do cão. E aí, pessoal, mostrando aqui para vocês a falange do gato, como eu tinha falado, né? A gente tem a falange média ou medial e a falange distal. Na falange distal, nós vamos ter quem? Nós vamos ter as garras, que é justamente as unhas desse animal, certo? Lembrando que essa unha ela é formada pela derme. Essa região derme, que é a região onde sangra, aquela parte mais avermelhada da unha. E nós vamos ter na ponta queratina, certo? Que mais? Nós vamos ter um tendão flexor digital, que esse tendão ele vai ajudar o animal a colocar essas garras para fora, né? E às vezes encolher as garras, que é isso que eles fazem, né? No momento de alguma ameaça, eles colocam as garras para fora e esse tendão ele ajuda isso. E aí nós temos uma outra região, né? Que é o ligamento elástico esticado, ó, certo? A apófise extensiva, que é uma outra região também que ajuda. O tendão esticado, ó, certo? Então, tudo isso aqui vai ser a região da falange do gato. E aí, mostrando aqui para vocês, para a gente finalizar, né, a aula e a nossa disciplina também já está sendo finalizada, é as falanges do cão, pessoal. E aí, do cão, como eu tinha explicado para vocês, né, nós temos as falanges tanto nos membros torácicos quanto nos membros pélvicos, tá? Então, a continuação do metatarso, a gente tem justamente as falanges proximais, as distais, perdão, as médias, de novo, né? Ó, proximal, média e as distais. Só que vai ter um dedo, que é aquele que fica empendurado, né? Na região como se fosse o nosso polegar. Então, esse dedinho, ele fica pendurado e não encosta o solo. Então, ele vai ter apenas duas falanges, que é justamente esse aqui do lado, ó, como se fosse o metatarso, considerado também, certo? Que é a falange proximal e a distal. Não tem a do meio, que é a medial, tá certo?
As falanges também podem ser numeradas, né? Pode ser numeradas em primeira, segunda ou terceira falange, tá certo? E aí, pessoal, a gente já terminou a nossa disciplina, né? Passou tão rápido. Espero, assim, de verdade que vocês tenham aprendido, que vocês tenham realmente conhecido as diferenças entre os ossos. Os nomes dos ossos e os acidentes ósseos não vai mudar muita coisa em relação ao ser humano, mas existem algumas particularidades de cada espécie, que foi o que a gente estudou. Então, qual é, assim, o básico da anatomia veterinária? É a gente diferenciar as características de cada espécie, né? A gente sabe que cão e gato tem diferença, que tem diferença para o bovino e para o equino. A própria estrutura anatômica, né, do equino é um pouco mais diferente do cão, quando a gente fala de membros pélvicos, membros torácicos. Então, esse é o grande segredo dentro da anatomia veterinária, é a gente diferenciar as espécies de acordo com as características anatômicas e fisiológicas, ok? Então, desejo assim, uma excelente semana para todos e ótimos estudos. Qualquer dúvida, podem estar me falando comigo aí, tá bom? Um abraço.